Bom dia, tudo bem com vocês? Vamos lá, turminha, mais uma aula na graça de Deus? Ok. Hoje é dia 27 de agosto, sexta-feira, quase no final de semana, hein? Ó, não vamos nos esquecer que amanhã a gente tem aula, sábado letivo, não é isso? Então, pegar firme aí, porque nós temos aula no sábado, não se esqueça, tá bom? Nós vamos falar sobre a nossa cidade, Passa Quatro, aniversário, olha que chique. Vamos lá, então? Bom, então você vai começar com vocês a aula de hoje, né? Compartilhando a tela. Aqui estamos, 27 de agosto, sexta-feira. Pessoal, vamos lá. Por que será que a tia Lúcia está batendo tanto na tecla adjetivo e substantivo? Porque são classes gramaticais importantíssimas que a gente precisa saber, não é verdade? Então, vamos lá. Já dei uma atividade dessa, teve várias pessoas que erraram e hoje eu não quero nenhum erro, hein? Vamos lá, tá bom? Nas frases abaixo, a palavra destacada está sendo usada como um adjetivo, uma qualidade ou um substantivo, né? Um nome de alguma coisa. Lembre, substantivo é nome e adjetivo é qualidade. Simbora? Letra A. Ontem dei lugar para um velhinho no ônibus. Aqui, esse velhinho é a pessoa, é o nome de uma pessoa, né? Vamos dizer assim, de uma idade, de uma fase da idade de uma pessoa. Então, ó, para quem? Para um velhinho. Aqui, o velhinho é um substantivo, tá? É um nome, né? Não dá característica à pessoa. Está dizendo para quem foi dado, tá? É um nome. Meu sapato já está bem velhinho, preciso de outro. Quem é que está velhinho? O sapato. Né? Então, sapato é o substantivo, velhinho aqui é adjetivo, combinado? Então, velhinho é adjetivo. O povo brasileiro espera com expectativa a Copa do Mundo. Que povo que espera? Povo brasileiro. Então, brasileiro aqui caracteriza o povo, né? É um adjetivo pátrio. Então, brasileiro aqui, adjetivo. O brasileiro adora comemorar. Quem adora comemorar? O brasileiro. O brasileiro aqui é um nome, né? Do povo, vamos dizer assim. Tá certo? Mas eu já entro direto. O brasileiro. O brasileiro aqui são as pessoas. Então, aqui é substantivo. O pão francês é o mais gostoso para o café da manhã. Então, ó, pão aqui é substantivo. Que tipo de pão? O francês. Caracteriza o pão. Não é qualquer pão, é o francês. Então, francês aqui nós estamos usando como adjetivo. O francês veio passar o carnaval no Brasil e ficou maravilhado. Então, o francês é a pessoa, né? Tá dando nome para a pessoa, o francês. Então, esse aqui é um substantivo, tá? Precisa-se de jovens magros para modelo. Então, ó, não é qualquer jovem, são jovens magros. Magros, no caso aqui, caracteriza os jovens. É a característica, o jeito deles. Então, é adjetivo. Tudo bem? Os magros nem sempre são saudáveis. Os magros, quem aqui? As pessoas, né? Então, aqui, magros está sendo usado como um substantivo, tá bem? Opa, não quer ir? Vamos lá. Leia o texto atentamente e depois faça as atividades. Pessoal, treinar essa leitura, hein? Daqui a pouco a gente está de volta, tia Lúcia precisa que a leitura esteja tinindo, tá bom? Vamos lá, então? As joaninhas. Eu acredito que todo mundo, né, já tenha visto uma joaninha, né? Bem pequenininha, aquele insetinho, né? Que tem, vamos dizer assim, ela é toda pintadinha, né? Tem de várias cores, é bem bonitinha. Então, vamos lá, as joaninhas. A joaninha é um pequeno inseto que mede aproximadamente meio centímetro. Ela tem uma casca dura que protege suas asas e possui 6 patas muito curtas. A joaninha vermelha é a mais comum, mas também existem joaninhas de cor laranja e amarela. Na casca, existem entre 2 a 8 pintas pretas. As cores vistosas no reino animal indicam veneno ou gosto ruim. Desta forma, as joaninhas ficam livres de predadores. Quando atacadas, são capazes de liberar um líquido amarelo com substâncias tóxicas e cheiro desagradável.
Em várias culturas do mundo, atribui-se à joaninha o poder de trazer sorte. Ela se alimenta principalmente de pulgões, que são insetos que atacam as plantações. É muito comilona. Come entre 45 e 70 pulgões por dia. Por isso, os agricultores consideram as joaninhas insetos benéficos. Por quê? Porque elas comem os pulgões, né? E os pulgões fazem mal à plantação, tá bom? Então, vamos lá. Pessoal, esse texto é um texto informativo, traz muitas informações, diz que a joaninha é um pequeno inseto, né? O tamanho dela, meio centímetro aproximadamente, quer dizer, mais ou menos. Diz que a casca é dura, né? Que fica protegendo as asas, que ela possui 6 patas muito curtas, que a joaninha vermelha é a mais comum que a gente vê, né? De pintinha preta, mas existem outras de cor laranja e amarela, que na casca existem entre 2 a 8 pintas pretas, né? Que as cores vistosas, chamativas, né? No reino animal, indicam veneno ou gosto ruim. Então, os animais já estão acostumados com isso. E aí eles falam assim, bom, aquela lá é venenosa, então não vou comer, né? Os predadores pensam dessa forma. Mas quando elas são atacadas, elas liberam um líquido amarelo, né, com substâncias tóxicas. O que são substâncias tóxicas? São substâncias venenosas e têm um cheiro desagradável. Em várias culturas do mundo, então em vários locais no mundo, né, atribui-se a joaninha o poder de trazer sorte. Então eles acreditam. Quantas vezes, né, a gente vê a joaninha voa na gente, fala assim, nossa, olha a sorte, né? Ela se alimenta de quê? Principalmente de pulgões. O que são pulgões? São insetos que atacam as plantações. Principalmente em couve, é muito fácil de ver. São parecem umas pintinhas assim, bem pequenininhas, e ficam lá. Aqueles pulgões, eles acabam, vamos dizer assim, eles destroem mesmo a plantação. E o que a joaninha faz? Elas comem os pulgões. Dizem que ela é muito comilona, que come de 45 a 70 pulgões por dia, né? E aí, ela acabando com os pulgões, comendo os pulgões, elas são consideradas, né, animais, vamos dizer assim, insetos benéficos, porque elas ajudam a plantação, né? Vamos lá, então, para a nossa atividade? Então, texto informativo. Opa, já respondi aqui. Este texto é informativo, ele traz informações? Sim, né? A gente viu quantas informações sobre a joaninha. Jornalístico, né? Parece aqueles textos que passam no jornal. Ele é instrucional, ensina a fazer alguma coisa, né? Ensina como fazer um bolo, ensina como fazer um brinquedo. Ele é literário, tipo Os Três Porquinhos, tipo Branca de Neve, né? Então, ele é informativo. No trecho, a joaninha vermelha é a mais comum, mas existem também outras joaninhas de cor laranja e amarela. Todas as palavras destacadas são adjetivos por quê? Então, diz que tem joaninha vermelha, tem joaninha laranja e amarela, tá? Então, por que elas são chamadas de adjetivo? Porque elas dão característica para um substantivo. Aqui, ó, joaninha. Joaninha é um substantivo. Que jeito que ela é? Vermelha, laranja, amarela. Então, são adjetivos porque acompanha outro adjetivo? Vermelha, laranja, amarela, amarela. Não, porque acompanha quem? Um substantivo, né? O objetivo do adjetivo é dar uma qualidade ao substantivo, é acompanhar um substantivo. Acompanha um pronome? Não. Acompanha um verbo? Também não. Então, acompanha quem? O substantivo. Tudo bem? A joaninha mais comum é a azul, amarela, vermelha ou laranja. No nosso texto diz assim, ó. A joaninha vermelha é a mais comum, né? Então tá respondido. É correto afirmar que as joaninhas de cores vistosas são as mais queridas no reino animal? Falou sobre isso? Não, né? Não falou nada sobre as mais queridas. Elas ficam livres de predadores? Falou que todas elas têm cores, né, bem vistosas, e que as cores vistosas indicam o quê? Que podem ser tóxicas, né, de gosto ruim. Então, ficam livres de predadores?
Acabei de falar que sim, né? As cores vistosas mostram que elas são tóxicas, né? E aí, muitas vezes, os predadores falam, ih, aquela lá não pode comer, né? Então, elas ficam livres dos predadores, por quê? Porque eles acham que elas são muito tóxicas, né? Que se comer vai morrer. As joaninhas de cores vistosas nunca são atacadas? Não falou nada disso. Falou que às vezes elas são atacadas e que quando isso acontece, elas liberam um líquido verde, né? Opa, um líquido amarelo. Eita, tia Lúcia, vamos lá. Né? Olha lá. São capazes, né? Quando atacadas, então elas são atacadas sim. Mas em menos, vamos dizer assim, em menos proporção, porque os animaizinhos têm medo, né? São capazes de liberar um líquido amarelo com substâncias tóxicas e cheiro desagradável. Então, elas são atacadas. Elas têm um cheiro agradável? Não, acabamos de ler que o cheiro é desagradável, né? É quando elas liberam esse líquido amarelo, não é isso? Mas não fala nada que ela por si só é cheirosa, né? Então, não. Então, elas ficam livres dos predadores na maioria das vezes. As joaninhas são consideradas insetos benéficos por quê? Elas ajudam na plantação? Sim, né, gente? Elas ajudam na plantação, né? Elas comem os pulgões? Sim, elas comem os pulgões. Elas comem de tudo? Não. Os agricultores gostam dela? Sim. Mas por que elas são benéficas, né? Então, olha bem, o que elas fazem lá? Quando a gente lê o texto aqui, ó, elas comem de 45 a 70 pulgões por dia, né? Por isso, os agricultores consideram as joaninhas insetos benéficos, porque elas comem os pulgões, né? Então, é por isso que elas ajudam na plantação. Então, por que ela é benéfica? Porque elas comem os pulgões, que prejudicam a plantação. Dessa forma, comendo os pulgões, elas ajudam na plantação. Deu para entender? Então, ajuda na plantação? Sim. Mas elas comem os pulgões? Sim. Qual que é a mais verdadeira delas? Né? Então, elas comendo os pulgões é que elas ajudam na plantação. Tudo bem? Aí, se eu colocar simplesmente ajudam na plantação, tudo bem. Mas como que elas, por que elas são benéficas, né? Qual a causa delas ajudarem na plantação? Porque elas comem os pulgões, certo? Depois, de acordo com esse texto, em várias culturas do mundo acredita-se que as joaninhas dão azar? Não, né? As joaninhas trazem paz? Falou isso? Que elas trazem paz? As joaninhas são puras. As joaninhas dão sorte? Sim, né? Vários lugares do mundo acredita-se que ela dá sorte. De acordo com o texto, relacione todos os adjetivos abaixo aos substantivos a que se refere. Então, eu tenho aqui dura, curta, preta, vistosa, amarelo, tóxica, desagradável, benéfica. Então, quando eu falo dura, eu estou me referindo a quem? Diz que a casca é dura, ela possui uma casca dura. O que é curta? As patinhas, né? Pretas são as bolinhas, as pintas de joaninha. Vistosas são as cores delas, né? Que aí fazem com que os predadores achem que elas são tóxicas, né? Amarelo. Amarelo é o líquido, né? Que quando elas são atacadas, elas liberam. Tóxica. Elas liberam substâncias tóxicas, venenosas. Desagradável é o cheiro que ela deixa, né? Quando ela libera essas substâncias tóxicas. E benéficos. Quem são benéficos? São esses insetinhos chamados joaninhas. É isso? Espero que vocês tenham entendido, hein? Vamos embora? Para matemática. Bom, na matemática, a gente tem aqui os sólidos geométricos, as caixinhas cheias, aquelas que vocês fizeram em casa. Não se esqueçam disso, tá? Então, vocês fizeram a pirâmide, fizeram um paralelepípedo, né? Vocês fizeram um paralelepípedo, só que esse aqui tá deitado e esse tá em pé, né? Fizemos o cone, o cilindro, o prisma de base triangular. Por que base triangular? Porque ele tem triângulo, ó, 2 triângulos. Temos a esfera. A outra pirâmide, essa pirâmide, a base é quadrada, ó. 4 ladinhos, tem um quadrado aqui no meio, né? No meio não, eu digo assim, no fundo dela. E aqui eu tenho
uma figura geométrica de 6 lados aqui no fundo dela, né? No apoio, na base. Então, essa aqui é uma pirâmide, porque os lados são triangulares, mas ela tem uma base hexagonal, tá? Então, a pirâmide de base hexagonal. E aqui, quando a gente olha assim, parece meio complicado, mas me parece que é um cubo, né, gente? Porque aqui ele tá bem esticado, é o paralelepípedo. Aqui é o cubo, tá? O cubo tem todos os lados quadradinhos, certinhos, de mesma medida, tá bem? Então, aqui é para escrever os nomes dos sólidos. Qual é o sólido 1, o sólido 2, o 3, tá bom? Depois do número 2, separe pelas letras as figuras planas das espaciais. Olha, isso aqui, a tia Lúcia colocou de propósito, porque tem gente confundindo o que é uma figura plana, né? As formas geométricas planas das figuras, né, espaciais ou sólidos geométricos. Então, ó, aqui é um círculo, aqui é uma esfera. Como que eu sei que aqui é um círculo? Porque, ó, a gente só vê aqui, ó, né? Agora, a esfera não, olha, tá vendo? Ó, tá essa bolinha aqui no meio, essa circunferência, tá dizendo que ela tá cheia, né? Então, aqui eu tenho uma esfera, aqui eu tenho um círculo. Na letra B, olha só, aqui eu tenho um sólido geométrico, eu tenho um prisma de base pentagonal. Aqui eu tenho só um pentágono, tá? Aqui eu tenho um retângulo, aqui eu tenho uma pirâmide, olha lá, tá vendo? Tá cheia, tem largura, altura, profundidade. Aqui a letra G é apenas um triângulo, eu não consigo colocar nada dentro dele, né? Aqui sim, ó, vamos dizer assim que eu queira dar um bombom de presente e colocar dentro dessa caixinha, tem jeito. Aqui não, né? Como é que eu vou colocar aqui dentro? Tá certo? Aqui eu tenho um quadrado, aqui eu tenho um cilindro deitado, né? Olha só. Aqui eu tenho um cubo. Aqui eu tenho outra pirâmide de base quadrada. Aqui eu tenho outra pirâmide, tá deitadinha, ó, tá? De base quadrada. Certo? Ok? Aqui eu tenho outra pirâmide de base. Opa, mentira, aqui eu tenho a pirâmide, né? Porque aqui é pontinho, ó. Aqui eu tenho um prisma de base triangular, certo? Bom, vamos lá então. Figuras planas. Quais são as figuras planas? Então, as planas são o círculo, então a letra A, a letra C, F, G, H, né? São as figuras planas. E as espaciais são as caixinhas. B, D, E, I, J, K, L, M, tá? São as figuras espaciais, são as caixinhas. O número 3 diz assim: observando o tangram abaixo, marque a alternativa com o número de quadriláteros e triângulos presentes no quebra-cabeça. Gente, aqui eu tenho um tangram, tá? O tangram é aquele quebra-cabeça que dá pra gente fazer casinha, barco, dá para fazer um monte de animais, tá? Se você gosta muito de trabalhar com isso na escola, porém esse ano ficou difícil, quem sabe a gente voltando, a gente consegue fazer, né, umas atividades com tangram, cada um com o seu, né? Então vamos lá. Então, ó, eu tenho um triângulo roxo, um triângulo vermelho, um triângulo verde, um triângulo azul, um triângulo rosa, certo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 triângulos. Eu tenho um quadrilátero laranja e outro quadrilátero amarelo, tá? Esse quadrilátero é um quadrado e esse quadrilátero é um paralelogramo, tudo bem? Aí você vai me dizer, quanto que tem aqui? Só tem um quadrilátero e 6 triângulos? 2 quadriláteros e 5 triângulos? 3 quadriláteros e 4 triângulos? Ou 4 quadriláteros e 3 triângulos? Descobre aí. Número 4, observe a sequência das figuras espaciais abaixo e marque a alternativa correta. Vamos lá. Então, ó, eu tenho um cubo, um
cone, um cilindro, uma pirâmide e um paralelepípedo. Qual é o nome de cada um dos sólidos acima, respectivamente? Gente, muita atenção na palavrinha respectivamente, que ela está perguntando na ordem. Então, primeiro o cubo, depois o cone, depois cilindro, depois pirâmide, depois o paralelepípedo, tá? Se tiver daqui para lá, tá errado. Tem que ser daqui para lá, tá? Da esquerda para a direita. Tudo bem? Então, respectivamente, se você colocar o nome de todos eles, tá certinho? Tudo bem. Acontece que se não tiver na ordem, fica errado, tá? Ativos eu coloquei cilindro, cone, cubo, pirâmide e paralelepípedo, tá certo? Não, tá errado, porque pediu respectivamente. A palavra respectivamente quer dizer na ordem. Então, ó, essa aqui começou, cilindro, já começou errada. Não é, então você já sabe que não é essa. Cubo, sim. Cone, sim. Cilindro, sim. Paralelepípedo, não é um paralelepípedo. Então, essa aqui também já está errada. Cubo, sim. Cone, sim. Cilindro, sim. Pirâmide, sim. Paralelepípedo, sim. Então, essa letra C está corretinha, ó. Tá na ordem. E depois a letra D, ó. Paralelepípedo? Não. Ela está fazendo ao contrário, né? Então, não, tá errado. Tudo bem? Então, respectivamente, é na ordem. 5. Veja quanto há em cada grupo de cédulas. Cédula é nota de dinheiro. Tudo bem? Então, vamos lá. Lembra que eu falei que agora não tem mais notas de 1, agora a gente só tem moedas. Mas durante muito tempo, né, circulou as notas de R$1. Tudo bem? Então, vamos lá. 10 mais 10, 20, mais 10, 30, 31, 32. Aí você põe R$32. R$32,00. Não se esqueçam do vírgula 00, é dinheiro. 20 mais 5, 25, mais 2, 26, 27, mais 1, 28. R$28. 50 com mais 20, com mais 10, com mais R$1. R$100 mais R$5, mais R$2, mais R$1. R$50 mais R$10, mais R$5, mais R$1. Tudo bem? Combinadíssimo? E aí, nós vamos para a nossa aula de geografia, tá? Hoje a tia Lúcia vai passar aqui com vocês, tá? Direto, porque é bem curtinha a aula de geografia, tá? Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar do nosso livro de geografia, né? Buriti mais geografia, e vamos ver a página 80. Vocês vão ver que lá na página 80 está falando sobre a acessibilidade para ir e vir. O que é isso? É ter acesso, pessoal. Todas as pessoas são iguais perante a lei, os direitos e deveres, né? Não tem o mais bonito ou mais feio, mais gordinho, mais magrinho, não tem, tá? Todos nós temos os mesmos direitos, né? E temos que, vamos dizer assim, e temos que cumprir os nossos deveres, tá? E se nós temos direitos e deveres, o outro também tem. Se eu tenho direito, ele também tem. Se eu tenho direito a ir para a escola, o outro também tem. Se eu tenho direito a andar de ônibus, o outro também tem. Acontece que algumas pessoas, às vezes, têm algumas dificuldades motoras, não é? E aí, o que vai acontecer? Se eu, que não tenho nenhuma dificuldade motora, eu posso fazer várias coisas, a outra pessoa também tem que poder, né? Então, o que a gente percebe? A gente tem aqui, né, esse símbolo aqui, tá? E dizendo o quê? Que é cadeirante. Então, o cadeirante também tem direito a ir e vir como eu vou e volto, tá? Então, ó, tem um videozinho aqui, tá? Não é grande, curtinho, falando da acessibilidade, direito de ir e vir, tá? Então, olha só. Vocês vão ler, né? Vão ver o videozinho. E aqui, ó, olha que interessante, esse que bonitinho. Observe os desenhos abaixo e tente compreendê-lo. Observe as diferenças entre o primeiro e o segundo. Então, esse primeiro cor de rosinha, né? E, opa, o primeiro amarelinho e o segundo cor de rosinha. E, tia Lúcia, não vai trocando tudo. Deixa eu ver, eu tô olhando aqui para ver se eu diminuo um pouquinho para vocês. Não, não vai dar. Vai dar sim, aqui, ó. Para a gente poder enxergar. Deixa eu tirar essa barrinha daqui, aqui, ó.
Então, pessoal, olha só, o que a gente está percebendo aqui? Ó, nesse caso aqui, ó, e quando a diferença, infelizmente, dificulta. Então, por exemplo, aqui a gente tem escadas, mas todas as vezes que tem escadas, nós precisamos pensar nas pessoas cadeirantes. Como é que essa moça vai subir aqui as escadas? Tem jeito? Não tem condições. Então, qual seria a solução? Uma rampa logo ao lado, né? Seria a solução, porque aí, ó, e quando a diferença, infelizmente, dificulta, nós precisamos inventar modos de facilitar. Então, aqui, ó, nesse primeiro amarelinho, não tinha rampinha, só tinha escada. Olha a dificuldade dela. Precisamos facilitar. O que eu posso fazer? Uma rampa, tá? Veja que tem corrimão, né? Que dá para segurar tudo direitinho. Aqui, olha só. Essa pessoa, né? Ela está o quê? Com uma muleta. Ela está com dificuldades para se locomover. E aí o que acontece? Olha só, o elevador, gente, está com problema. Como que essa pessoa vai conseguir subir e descer vários degraus de escada? Não tem jeito, né? Ela pode até, mas ela se arrisca muito mais. Então, o que seria interessante? Que o elevador estivesse funcionando, não é verdade? Olha aqui, vai precisar usar o caixa eletrônico. Mas e as pessoas de baixa estatura? E as pessoas que têm nanismo, né? Que são as anãs? Não é verdade? São adultos, mas que não crescem, né? E aí o que acontece? É um problema de saúde, é uma questão de saúde? Sim. O que eles têm que fazer? Facilitar aqui, ó. Então, esse aqui é muito alto, mas tem aqui um mais baixo, né? Aqui a televisão tá, como se diz, correndo soltas informações, né? Mas olha lá, ele não escuta. Como é que ele vai saber o que está se passando ali? Então, o que foi feito? Colocou legenda. Ele não escuta, mas ele enxerga. E se ele enxerga, ele consegue ler, né? O que está acontecendo. Tá certo? Aqui, ó, a mocinha aqui, ela é deficiente visual, ela não enxerga. Então, como que ela vai saber para onde que ela está indo? Ela precisa o quê? Desse tapetinho aqui, ó, que vai direcionando, né? Então, pessoal, para toda vez que tiver um problema, é necessário ter uma solução. Tudo bem? Isso é importante. E a gente tem que ter um carinho, um cuidado especial, porque, olha só, nós, graças a Deus, né, temos as nossas pernas, escutamos bem, mas tem pessoas que nascem já com determinadas deficiências, né? Com determinadas diferenças. E nós temos que cuidar, por quê? Porque quanto mais a gente vai envelhecendo, mais a gente vai perdendo a audição, né? O quanto a gente pode, como se diz, Deus nos livre, né? E nos guarde disso, mas pode acontecer um acidente. Quantas pessoas andavam, faziam tudo e de repente ficaram paraplégicas, né? Não andam mais. Tá? Então a gente tem que se colocar no lugar do outro, né? Pensar no outro, tá certo? Então, esse desenho mesmo, né? A tia Lúcia colocou para que a gente possa pensar, não é verdade? Para que a gente possa pensar em formas de melhorar a vida, a nossa vida e a vida das outras pessoas, tá? Então, todos os direitos que eu tenho, os outros também, o cadeirante tem, a pessoa que está de muleta tem, a pessoa que é deficiente visual também tem, a pessoa surda tem, a pessoa, né, que tem nanismo também tem todos os direitos que eu tenho, né? Eu não sou melhor que ninguém, tá certo? E eu preciso respeitar essas diferenças, tá? E se eu puder ajudar, né, para facilitar a vida deles, eu preciso fazer, tudo bem? Faça atividade 1 da página 81 do livro adotado. Então, vocês vão ver, né, que com essas informações, com a leitura do texto, vocês conseguem fazer atividade 1, tudo bem? Combinado assim? Qualquer dúvida, vocês vão me passando, tá bem? Um super beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã, hein? Sábado letivo. Beijão!